Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Seja mais bem-vindo a este assunto chamado narcisismo. E vamos aí continuar agora falando e vamos falar a respeito do narcisismo secundário. Então, o narcisismo secundário, ele se introduz a partir do momento em que a criança recebe as suas restrições educacionais dos seus educadores. Nós já falamos sobre isso em algum vídeo passado. Mas levando um pouquinho mais isso com certa profundidade, essas restrições são desagradáveis para o ego narcísico, que vai resistir muito. Ainda neste assunto, podemos aqui entender que quando o ego ele entende, compreende, quando ele tem a convicção de que não pode vencer esses educadores, essas autoridades restritoras, ele então vai transicionar do narcisismo primário para o narcisismo secundário, ou da onipotência primária para a onipotência secundária. Então, o comportamento narcísico secundário, o que é o objetivo? Por que ele transiciona? Ele transiciona inconscientemente com o objetivo de reaver a homeostase do prazer e do agradável. Então vamos levar em consideração que o objetivo do aparelho psíquico, o objetivo das pulsões é sempre o princípio do prazer, sempre é o princípio do agradável. Então o narcisismo secundário, quando ele perde uma porcentagem de uma proporção de 0 a 100, quando ele perde 30% do agradável, porque antes era tudo na boquinha, era tudo, chorava, limpava, chorava, comia, chorava, pegava no colo, chorava, passava o frio. Agora não. Então, esses 30% do narcisismo que vai se perdendo, da onipotência perdida, ele negocia. Ele vai então negociar para manter o princípio do prazer, a homeostase de se sentir aí agradável. Então, essa homeostase, ela acontece quando o ego recebe como ela acontece? Quando ele recebe elogios, quando ele é reconhecido por ter obedecido e assim se sente novamente em prazer, no princípio do prazer. E neste ciclo, ele obedece sempre com o objetivo de ser reconhecido, de obter o princípio do prazer. Isso na formação do ego, até que isso vai se tornar um dia valor pela repetição e velocidade. Então nós podemos concluir que esse processo repetitivo vai gerar o caráter, que é o valor, vai gerar no ideal de ego este caráter e também os valores vão sendo introjetados pela repetição. Então nós podemos concluir que o caráter do comportamento, o que nós temos de valor, tanto positivo como também negativo, foi gerado por essa repetição em velocidade de certos comportamentos. Então, essa repetição, ela acontece a partir aí desse narcisismo secundário. Então, para Freud, o narcisismo secundário, baseando-se, considerando o que falamos até agora, ele faz parte da evolução do ego. Em toda a vida o ego vai evoluir, sempre vai ser nessa negociação, nessa flexibilização. A evolução é a partir da flexibilização, da negociação e da compreensão. Então, em toda a vida vamos ter que negociar até a morte. Seja 70, 80, 90 anos, 50 anos, não importa. Então, essa evolução vai estabelecer estrutura de personalidade e de caráter, de acordo com o grau de flexibilização e negociação diante de tendências instintivas. Então, diante de ver a tendência violenta, a tendência da inveja, ver a tendência da agressividade, ver a tendência de querer as coisas, de possessividade. Todas essas tendências são arcaicas, primitivas, são tendências que estão nos levando a ter um comportamento infantil, um comportamento emotivo. Então, nesse período, nós vamos estabelecer a negociação, a flexibilização e vamos estabelecer através destes dois pontos, da flexibilização, da negociação e da compreensão destes três pontos, nós vamos estabelecer uma evolução do ego. Ele vai ser mais evoluído, vai ser mais compreensivo. Então, levando aí ainda em consideração
esse ponto que falamos, quanto mais evoluído, mais narcisista secundário e menos conflitivo. Quando eu estou falando narcisista secundário, na verdade, menos narcisista, podemos dizer assim. Mas levando em consideração que narcisista secundário está sendo uma evolução com relação ao primário, podemos dizer dessa forma. Mas na verdade quanto maior a negociação, flexibilização e a negociação, flexibilização e a compreensão, menos conflito. Então, o objetivo é o ego do adulto se manifestar com o narcisismo secundário como predominante, não primário, no qual ele vai se identificar com objetos e padrões no desenvolvimento do ego ideal, personalidade e ideal de ego de caráter. Então, vamos considerar aqui esta célula da seguinte forma: considerando que o ego se forma a partir da sua própria imagem e da imagem de objetos externos, podemos concluir que o narcisismo estético, religioso e intelectual, esses tipos, sempre estarão conectados com a introjeção proveniente de quem se relaciona e com que intensidade se relaciona. E essa relação vai ser sempre conflitiva, comparativa e levar o ego a se sentir inferior ou superior. Ambos os sentimentos vai depender do objeto. Então, se nós estamos, deixa eu colocar isso aqui para você melhor. Se nós estamos dentro de um relacionamento, nos relacionando com pessoas e formatando a nossa imagem narcisista, estamos sempre buscando essa perfeição religiosa, intelectual ou estética, nós sempre estaremos fazendo isso através do objeto que nós nos relacionamos. E quando nós fazemos isso, olhando as pessoas, reparando, se preocupando, sofrendo com angústias a respeito do que elas pensam de mim, o que ela pensa de você, se isso é o que pauta esse sofrimento, essa angústia, a preocupação com o que as pessoas estão pensando ou falando, então essa característica, essa relação vai sempre estar pautada em superioridade ou inferioridade. Porque vai ser superioridade gerando orgulho, prepotência e presunção. E na inferioridade com inveja, frustração e idealização, entre outras ilusões. Então é muito perigoso essa relação do narcisista. É muito perigoso e precisamos compreender, precisamos sempre trazer a consciência. Como? Fazendo perguntas, reparando e até pedindo para as pessoas que elas nos ajudem a analisar nosso próprio comportamento. Então, se o nosso comportamento está sendo narcisista, mesmo na evolução do secundário, é ainda narcisista. Eu estou colocando essa analogia, essa comparação, de uma forma que nós entendamos um grau de evolução. Mas o grau maior de evolução é quanto menos narcisismo. Quanto menor o narcisismo que todos nós temos e apresentamos, não existe ninguém que não tenha um certo grau de narcisismo. Entretanto, quanto menor o grau de narcisismo, maior é o grau de evolução, de compreensão, maior é o grau de evolução com relação aos relacionamentos. Tá bom? Então, mais uma vez fico por aqui nesse vídeo e agradeço aí a sua presença. Você poderia se inscrever colocar o sininho aí no seu YouTube. Também compartilhar e fazer perguntas, comentários, seja o que você quiser. Quiser dar dislike também, não tem problema nenhum. Estamos aí. Um grande abraço para você e obrigado por estar comigo nessa jornada ao autoconhecimento neste canal. E até o próximo vídeo.